cara, eu tô acompanhando muito, entendendo o que que é o Bitcoin, o que que é a Web 3.0, né? O Ethereum, né? O Ether, que é a rede, mas é muito cara cada transação. Aí vem a Solana. Todo mundo tá vendo agora que cripto arrebentou por causa da taxa de juros alta americana, né? Quando tem a taxa de juros alta americana, a rede derruba o mercado inteiro, porque o cara tira da bolsa aqui, tira do cripto, que tem até risco. E aí o Bitcoin lá, $30.000 agora, né? R$ 150.000 o preço. O que que você tá achando desse mercado, Bruno? É hora do cara comprar Bitcoin, né? Aqui a gente não pode recomendar nada. Não é hora de mexer com isso. O que que você tá achando do mercado de cripto? O que que você fala para a turma aí que tem que aprender, não tem que... Se o Bitcoin é o primeiro assunto para estudar? Porque todo mundo me pergunta. E aí eu tô postando e tem cada vez mais interesse nessa área. E eu falo, rapaz, eu tô achando que tá perto do fundo do poço isso. E para quem olha como reserva de valor... Eu fui olhar até o preço do Bitcoin, porque ele surpreende a gente às vezes, né? A gente fala que tá um preço, pode estar outro. Por isso você já aprendeu e olha em tempo real, Eu já olho né? em tempo real. Eu vi ali, ó, já abriu. Mas realmente está em 150 mil agora, em torno de $30.000, o que é uma queda de 55% nos últimos 6 meses. Então, uma redução pela metade, até um pouco maior. E o ponto interessante é que quando o Bitcoin cai 50%, as outras criptomoedas, existem 19 mil, elas caem 70%, 80%, 90%, e algumas deixam de existir, como foi o caso de um protocolo chamado Luna, que ele caiu em 7 dias praticamente 100%. Ele não vale mais nada e era um dos 10 maiores em valor de mercado. Sim. Foram $40 bilhões que evaporaram, simplesmente sumiram. E aí você começa a ver uma série de prints de grupos de WhatsApp, o cara falando que botou todas as economias dele lá, o cara falando que pegou empréstimo e não contou para a esposa, o cara vendeu a casa e colocou lá porque ia ficar rico, porque viu não sei o que no YouTube que falava que o negócio era muito bom. Então, o primeiro ponto que eu digo para as pessoas sobre isso de cripto é: tenham muita cautela. Não queiram mudar a vida de vocês. E o brasileiro tem um pouco dessa mentalidade do grande golpe, né? Vou colocar alguma coisa aqui, vou ganhar muito dinheiro e aí eu vou me aposentar. E geralmente quem faz isso é que nem você ir num jogo de pôquer e ficar colocando todas as fichas indo all-in o tempo todo. Você pode dobrar na primeira vez, ganhar mais depois, uma hora você perde, e quando você perde tudo, não tem nem capital para recomeçar. Então, o primeiro ponto é: tenha muita cautela. Sobretudo para aqueles que não sabem como é esse mercado. Se você não sabe como ele é, invista o mínimo possível. Tá? O Warren Buffett tem uma frase onde ele diz que você só deve investir naquilo que você conhece. Eu, humildemente, discordo dele, porque eu concordo mais com uma frase do Taleb que diz que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Aquilo é muito convexo, pode dar muito mais lucro do que prejuízo. Então, bota um pouquinho. Porque, inclusive, assim você vai entender como aquele mercado funciona. É o custo do aprendizado. Exatamente. Se você tem pouco dinheiro e algo que vai a zero, você perdeu pouco dinheiro. Agora, isso que foi a zero, que é o 100%, pode daqui a 5 anos subir 100%, 200%, 300%, não que foi a zero, uma outra moeda, né? 1000%, ou como o Bitcoin, que lá atrás, quando eu comecei a juntar, valia R$500, hoje, depois de cair 55%, vale 150 mil. Então, eu acho interessante. E eu sou uma pessoa liberal por convicção. Mas eu vejo que os estados vão ter que adotar um caminho liberal no futuro, porque vai ter cada vez menos gente transacionando em moeda fiduciária estatal, já que é uma competição das moedas privadas. Então, como é que você vai fazer para recolher imposto sobre isso, se toda a transação acontece sem que o estado se dê conta que ela está acontecendo, e entre pessoas anônimas, muitas vezes? Porque o pessoal sabe qual é a minha carteira de NFT ou de Bitcoin se eu divulgar. Se eu não divulgo, é um monte de código, como se fosse um Pix gigante, e ninguém sabe a quem pertence. Tem cara que é bilionário no mundo de criptomoedas e ninguém sabe. Isso vai acontecer cada vez mais. Então, é o futuro, a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa. Na verdade, não é nem o futuro, já é o presente em si, já está acontecendo. Eu acho que as pessoas têm que primeiro estudar para depois se expor com um pouco mais do patrimônio. Se você não está disposto a estudar, então encara isso como se fosse realmente um dinheirinho ali que você vai colocar para ver como é que funciona. Sem estudar, só sentir a volatilidade. Você não vai ficar rico, mas também não vai ficar pobre se isso acontecer. E é até engraçado, porque tem um perfil no Twitter, e o Léo já foi para lá já, que é o Homens Velhos Falam Mal de Bitcoin. Ih, não sabia. Mas é antigo. É uma postagem que você fez há muito tempo. Sim. Eu já acompanhava o teu conteúdo. E eles botam todo mundo lá que fala mal, porque eles falam, o pessoal fala mal porque não conhece. E é um perfil bom para quem quiser ver um monte de gente inteligente, né, passando vergonha com o filtro do tempo. Porque era o cara que falava mal do Bitcoin quando estava 7 mil e o Bitcoin bateu R$360 mil. Mas ou seja, futuro, qualquer gente. um que falou para vender em algum momento deveria estar lá.
Olha, Porque tem muita bateu 300 gente, mil. Sim, tem muito. Não, mas eles são mais tranquilos nesse ponto. Era Sim. mais opiniões assim, do tipo, não é porque bateu tanto que deu Sim. certo o Bitcoin. Sim. E a gente vê. Mas o ponto é, realmente, é um negócio que agora ele tá tomando uma proporção cada vez maior, porque não é mais só o nerd que tá olhando para aquilo. Não é mais só o programador, o cara que era um cyberpunk. É empresa comprando, é Ray Dalio falando sobre o Bitcoin. São governos que já colocaram o Bitcoin como moeda oficial dos Tem seus investidor países. institucional entrando nisso Tem agora, muito. né? Alguns dos maiores ETFs na nossa bolsa são de cripto. Isso está acontecendo cada vez mais. Você teve... Porque uma coisa é El Salvador, que foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda, né? E todo mundo olha para El Salvador, já era um país que não tinha sua moeda própria, já era o dólar a moeda deles. E você pensar, uma economia pequena, não tem representatividade global. Outra coisa é quando uma cidade suíça faz a mesma coisa, sendo que os caras têm o franco suíço como moeda. Uma das poucas moedas que se valorizaram contra o dólar ao longo aí do século XX e até o momento atual. Um franco suíço está igual a $1, né? Em 1914, eram 5 francos para comprar $1. E mesmo assim, a cidade de Lugano foi lá e falou, não, o Bitcoin agora é nossa moeda oficial também. Então isso tende a acontecer cada vez mais vezes. Eu estou numa contagem regressiva para ver qual vai ser o primeiro grande país a começar a diversificar as suas reservas internacionais comprando um pouco de Bitcoin.